Irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Vamos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 13. Romanos 10, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Romanos 10, 13, 14 e 15. Povo de Deus que nos ouve, povo de Deus que procura cada dia mais uma comunhão intensa, uma comunhão profunda, uma comunhão real com o nosso Senhor. Povo de Deus que se deixa envolver pela graça do Espírito, pela presença do Espírito Santo, aquele que edifica nossas vidas, aquele que toca em nossos corações, nos dando a consciência de pecado, a consciência que precisamos viver segundo princípios que Deus deixou para que possamos observá-los e praticá-los em nosso dia a dia. A vocês, eu quero dizer que o Senhor tem promessas. Deus tem promessas intensas para cada um. O Senhor tem um propósito em vossas vidas, irmãos, e esse propósito só será realizado a partir do momento que eu me predisponho. As promessas de Deus para a tua existência, elas virão à tona, virão a tornar-se realidade, virão à existência a partir do momento que eu me predisponho a colocar a minha vida em total sintonia com Deus. Viver em sintonia com o Senhor, irmãos, é nada mais do que buscarmos para dentro de nós a vontade de Deus. E esse buscar a vontade do Senhor, claro, tem um custo, sim, tem um custo. É o custo da obediência, é o custo de deixar as práticas pecaminosas, é o custo de eliminar da nossa vida a obra da carne para que o Espírito Santo possa frutificar em nós. Eu só posso, irmãos, receber de Deus e ser usado por Deus a partir do momento que eu estou frutificando no Espírito, porque esse frutificar é uma forma de mostrar que eu estou de bem com Deus, que eu estou em comunhão com Ele. E quando eu estou de bem, em comunhão, amigo íntimo, íntimo do Pai Eterno, eu estou me habilitando, torno-me habilitado a receber de Deus as promessas dele para a nossa vida. E isto é muito maravilhoso, irmãos. E uma das grandes promessas que o Senhor tem para você, um dos grandes projetos que Deus tem para a tua vida, com certeza, irmãos, é a presença dele em nosso ser. É fazer você um homem perdido, ou pelo menos que estava perdido, totalmente envolto nas coisas ruins, dominado pelo pecado, escravizado pelo inimigo, fazê-lo uma pessoa restaurada, uma pessoa renovada, culminando com a tua salvação. Este é o maior plano de Deus para a tua existência. Só o fato, irmãos, de você hoje estar em comunhão com Deus, viver a vontade do Senhor, permitir que o Espírito Santo mova dentro de si, já é uma grande realização do plano de Deus dentro do teu coração. Esse é o plano principal de Deus para nós. O plano principal de Deus para nós, com certeza, é a salvação. Nós precisamos sermos gratos a Deus pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor para com a nossa existência. Porque Ele tem prazer em nos salvar, em nos restaurar e fazer-nos novas criaturas. E quando nós, irmãos, nos colocamos assim diante de Deus, prontos para receber dele essa bênção, aí sim, Ele manifesta de uma forma intensa, de uma forma poderosa, a sua glória em nossa vida e nos habilita a fazermos a sua obra, a fazermos aquilo que Ele quer para a nossa existência, para nossas vidas e para o nosso próximo. Quantas pessoas estão aí, sei lá, descontentes com Deus? Quantos? O fato das pessoas estarem descontentes com Deus
é muito comum. Infelizmente é muito comum. É uma obra da carne que insiste em crescer dentro do coração das pessoas. As pessoas nunca estão saciadas. Deus pegou a tua vida, moveu na tua vida, retirou você do poço do lamaçal, como dizem, colocou você sobre a rocha. Você não consegue se alegrar com essa ação de Deus na tua vida e muitas vezes você está ali muito triste com Deus, descontente com Deus, porque você não está vendo na tua vida aquilo que você desejava ver. Eu quero falar para você, irmão muito precioso. Eu quero falar para você que o importante da nossa existência é servir a Deus. E o primeiro passo o Senhor já deu para isso, que foi abrir-nos a porta, nos dar condições de nos achegarmos a Ele e de recebermos dele a maior bênção que Ele pode ter para a vida humana, que é a salvação. Mas eu sei, irmãos, que vivemos dias em que o homem está assim muito apegado às coisas dessa terra, apegado demasiadamente aos bens materiais, ao planeta Terra. Os camaradas estão extremamente terrenos, estão vivendo uma realidade extremamente terrena e às vezes não conseguem se alegrar com o agir de Deus nas suas vidas, porque esperam cada dia mais de Deus alguma coisa diferente. Querem ver as bênçãos que são prometidas por pregadores, não é? Quantas bênçãos prometidas hoje em dia? Mas eu quero falar com você, aprenda a ser feliz, ser grato a Deus com a maior bênção que o Senhor tem para a tua existência, que é a bênção da salvação, a bênção da restauração da tua vida espiritual, a bênção de você ter acesso ao Senhor. Isto é motivo, amado, para que você tenha uma alegria perene no teu coração, porque é o Espírito Santo que foi entronizado dentro da tua vida, pelo menos deveria estar entronizado dentro do teu coração, e esse Espírito Santo jorra alegria dentro de você, e essa alegria precisa ser externada. As pessoas que estão ao nosso redor precisam conhecer a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a felicidade que procede dos céus, a felicidade que nos é dada pelo Espírito de Deus. E eu quero falar com você, não peque contra teu Deus por estar sempre descontente com Ele. E eu afirmo para você, meu amado, que o mais precioso Deus já lhe concedeu, que foi a salvação. Portanto, meu amado, alegre-se diante do Senhor, alegre-se diante do Pai, cante louvores, preste sempre a Deus um culto de alegria, um culto de felicidade, um culto de gratidão pelo seu mover na sua existência. Em Romanos 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, você clamou pela presença do Senhor, você buscou a presença de Deus e Deus lhe concedeu a maior das bênçãos, a bênção da salvação. Portanto, alegre-se no Senhor, fique feliz com Deus, meu amado. Gente, por que as pessoas não conseguem se alegrar com Deus? Por que será? Porque as pessoas querem alegria, mas querem uma alegria que esteja relacionada a esta terra. As pessoas só querem uma alegria se houver um casamento, se houver um namoro, um carro novo, uma casa nova, se houver muitos amigos e essas coisas todas. Aí sim, alguns pensam que isto sim é a verdadeira alegria, é a verdadeira bênção de Deus. Mas eu quero afirmar para você, irmãos, que essas coisas não são a verdadeira bênção, porque a maior bênção de Deus para a tua vida é a tua salvação. Essas coisas podem até acontecer e acontecem na vida de muitos. Muitos têm muito, não é? São agraciados com muito, mas é a consequência da manifestação do amor de Deus de forma específica para a tua vida, meu amado. Não coloque tua alegria naquilo que é terreno. Não coloque tua alegria naquilo que a traça corrói, que o ferrugem destrói. Não coloque a tua alegria nestas coisas, mas procure colocar a tua alegria na vida do Mestre,
na existência de Cristo Jesus. Procure viver o Senhor com todas as forças do teu coração, alegrar-se de forma perene, de forma constante em Deus, porque você fazendo assim, irmãos, será cada dia mais abençoado. Não falo, não afirmo que você terá casas, carros e essas coisas todas, porque isso são coisas secundárias na vida da gente, mas afirmo que aqueles que se aproximam do Senhor, obras maiores do que aquelas que Cristo fez, hão de fazer, porque essa é a promessa do Senhor. Obras maiores do que aquelas praticadas por Cristo. E esta é a maior bênção que eu posso querer para a minha existência. Essa é a maior bênção que alguém pode sonhar em ter, em possuir. É a presença do Espírito de Deus movendo de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma indescritível. Amados, nossa alegria precisa residir naquilo que é lá do alto. Nossa satisfação precisa estar naquilo que é lá dos céus. O nosso prazer, a nossa alegria precisa estar naquele que pode fazer tudo para nós, que pode nos abençoar, que pode nos dar força, nos dar saúde, encher o nosso coração de satisfação, de esperança, enfim, e nos dar também, claro, a saúde para que nós possamos desenvolver o nosso dia, um dia saudável, um trabalho saudável, enfim, uma vida cotidiana que esteja de acordo com aquilo que nós queremos também, não é? É verdade, irmãos. Deus também pode dar essas coisas para você, mas nós precisamos colocar em mente que o melhor de Deus para a nossa vida é aquilo que vem dos céus para a nossa vida espiritual. As demais coisas, como diz, já são as demais coisas. Você pode tê-las ou não tê-las. Não é via de regras não é via de regra que todos terão bênçãos materiais. Não, de forma alguma. Nós temos exemplos na palavra de Deus que muitos não tiveram muita coisa e foram pessoas extremamente fiéis, a exemplo do apóstolo Paulo. E vemos também que muitos tiveram muito, a exemplo de Davi, Salomão e vai por aí, Abraão e vai por aí. Amém? Mas nós precisamos aprender, amados, direcionar a nossa atenção para o Senhor no aspecto de querer cada dia mais dele na nossa vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eis aí a deixa para você. Se você deseja um sonho, um objetivo na tua vida, Elias Oliveira, minha vida está vazia. Eu não consigo mais ter alegria nas coisas. Eu vou à igreja, volto, mas vou e volto sem muita alegria. Sei lá, parece que Deus afastou-se de mim. Coisa desse tipo. É muito comum, ultimamente, ouvirmos isso. As pessoas que não se acham na igreja, as pessoas que não conseguem mais não conseguem digerir aquilo que é ministrado nas igrejas. E a consequência é que muitos se afastam da congregação e preferem um culto doméstico, preferem viver uma vida até reclusa em seu lar, junto com a sua família, louvando o nome santo de Deus. Mas eu quero falar para você que Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto também nesta área, irmãos. O Senhor deseja que você seja alguém que vá e pregue a mensagem de salvação. É muito interessante a colocação do apóstolo Paulo. Ele diz, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ouça o que Paulo está falando. Evidentemente que Paulo está direcionando uma palavra aos gentios, ao povo pagão, e era necessário que se levantasse pessoas dispostas a pagar um preço, a sair do seu comodismo, da sua zona de conforto, partir para terras estranhas, cidades estranhas, e ali ministrarem a novidade, as boas novas de Jesus Cristo. E Paulo coloca, irmãos, isso como algo agradável para a vida da gente. Tanto é agradável que ele tinha prazer em fazê-lo. E Paulo, com certeza, nós podemos dar esse crédito a ele, foi um dos maiores pregadores que já houve sobre a face da terra, um dos maiores missionários que já houve sobre a face da terra, porque mesmo vivendo num tempo tão difícil, tão complicado, onde as coisas eram tão rudimentares, mas Paulo não se deixou limitar pelas dificuldades.
Paulo não se deixou prender pelas dificuldades da sua época. E nós vemos, irmãos, que nas viagens missionárias de Paulo, mesmo num tempo tão difícil, meios de transportes tão rudimentares, santo, mesmo assim Paulo viajou alguns milhares de quilômetros, algumas vezes, para levar esta mensagem de salvação aos locais mais distantes, habitados da sua época. Paulo, irmãos, ele tinha dentro do seu coração o temor de Deus. Ele sabia que Deus tinha um projeto na vida dele, um plano na vida dele, e que ele foi resgatado, e ele tinha com Deus, irmãos, um compromisso. Ele tinha para com Deus um compromisso que, da mesma forma que ele foi resgatado, ele pudesse ser instrumento para que Deus resgatasse a muitos outros. E ele não mediu esforços para fazer que isso viesse a ser uma realidade. É maravilhoso isso, irmãos. Nós vemos no apóstolo Paulo alguém que amou a Cristo Jesus de uma forma muito ímpar, de uma forma muito especial, um amor verdadeiro, um amor intenso, um amor real, um amor que o consumia por amor também às pessoas, um amor que o levava a amar o próximo de uma forma intensa, a ponto de sacrificar a sua própria vida, de doar a sua própria vida, para que aqueles que nunca ouviram falar de Cristo Jesus pudessem ter acesso às maravilhas de Cristo e, através da mensagem pregada, mudarem de vida como a dele foi mudada. Irmãos, quando a mudança da vida da gente é real, quando nós temos uma salvação verdadeira, uma transformação verdadeira nos nossos corações, nós não podemos nos calar, nós não conseguimos nos calar, porque sabemos o quão grande foi o agir de Deus. O apóstolo Paulo tinha plena consciência do quão grande foi o agir de Cristo Jesus na sua existência, e ele, irmãos, a partir do momento da sua conversão, ele não parou mais por aí. Ele tinha a necessidade que as pessoas que o cercavam, da sua região, das suas imediações, também tivessem a mesma experiência que ele teve, e ele foi atrás, e ele pregou essa palavra, e ele com certeza levou milhares de pessoas a também viverem a promessa de Deus, viverem o plano de Deus na sua existência, na sua realidade de vida. Muitos, através do apóstolo Paulo, nos seus dias, mudaram de vida, fizeram compromisso com ele e abraçaram a causa do Senhor. Muitos, no decorrer dos 2 milênios, também conheceram ao Senhor, abraçaram a Deus e tiveram as suas vidas transformadas através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. E você, meu irmão? E você, o que tem feito para mostrar a fé? O que tem feito para mostrar o Cristo? E você, meu amado, o que tem feito para levar as pessoas aquilo que de melhor você tem, que é a salvação, que é o Espírito Santo de Deus na tua vida? Irmãos, nós nos sentimos até envergonhados quando temos tempos, por exemplo, para discutirmos sobre futebol. Uma discussão tola, fútil. Paramos, sentamos e conversamos com nossos amigos a respeito do futebol. Quantas horas perdidas com um tema que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o interessante, irmãos, que isso denota o quê? Denota que nós temos uma paixão pelo futebol, que nós curtimos o futebol, que o nosso coração está cheio de desejo em defender muitas vezes o nosso time, em justificar os pernas de pau do futebol e aquela coisa toda. Mas quantas vezes nós temos a mesma disponibilidade, o mesmo desejo para sentarmos com as pessoas, para defendermos a fé, defendermos o Deus, o Cristo, aquele que deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos ter a salvação eterna? Quantas vezes nós temos essa mesma disponibilidade, esse mesmo desejo, esse mesmo ardor, essa mesma alegria, essa mesma convicção que os torcedores do futebol têm ao defenderem seus times? E olha, irmãos, que muitas vezes o cara é cristão evangélico. O cara é cristão evangélico. E ele defende com tamanho ardor um ponto de vista, seja ele qual for, mas não tem a coragem,
não tem o mesmo prazer, a mesma alegria, a mesma satisfação, o mesmo desejo em defender a realidade, que não é um ponto de vista, mas a realidade de Cristo Jesus e a transformação que Ele pode operar nos corações humanos, arrancando o cara do pecado, arrancando a pessoa do lamaçal, da imundícia dessa terra, colocando-o sobre a rocha. Só Cristo Jesus pode fazer isto, e isto não tem preço. Esta ação de Cristo Jesus não tem preço definido. O preço é tão alto, tão elevado, que jamais poderíamos pagar. Mas o Senhor pagou por nós. E nós precisamos, irmãos, ter esse ardor dentro do nosso coração. Esse ardor que nos faça sair do nosso comodismo, da zona de conforto, do seu cantinho, aproveitar os momentos que você tem de hora vagas, os teus momentos de folga, o teu final de semana, para sair, para testemunhar de Cristo, para pregar a palavra do Senhor. Irmãos, como é que eu posso amar o Senhor se eu não faço isso? Como é que eu posso afirmar que amo a Deus se eu não faço isso? Como é que eu posso falar, eu morrerei, eu tenho coragem de morrer por Cristo Jesus, se eu não tenho nem coragem de pregar sua palavra, de falar ao próximo que Cristo Jesus é o Salvador? Como poderei eu morrer por esse Senhor? Amados, nós não podemos ser hipócritas, nem tampouco sermos infantis. As nossas afirmações precisam ser alicerçadas na realidade. E aquele que eu amo, eu tenho prazer em levar ao próximo. Aquele que você ama, você deve ter o prazer de levar ao próximo. E esse amor, claro, referindo-se a Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse ardor dentro do nosso coração, porque as pessoas hoje necessitam conhecer o verdadeiro Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que pode mudar vidas humanas, mas ele precisa que você seja aquele que sai do teu lugar e vá, e que ministre, e que mostre, e que apresente a grandiosidade desse Cristo. Claro, é preciso fazer isto debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, mostrando com poder, com autoridade, a graça de nosso Senhor e Salvador. Porque muitos estão por aí a pregar um evangelho, mas um evangelho desprovido de Cristo Jesus, o evangelho que não exige que a pessoa mortifique a sua existência para que Deus seja honrado, um evangelho que muitas vezes é mais humanitário do que um evangelho cristocêntrico. E nós não podemos viver, irmãos, nesses fatos, nessas realidades da humanidade. Precisamos viver, sim, as realidades do mundo espiritual, a realidade de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amados, precisamos cair nessa realidade, tomar posse disso, vivermos isso em nosso viver, em nosso dia a dia. Precisamos viver isso em nosso dia a dia, essa demonstração de amor para com Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amados, aqui diz a palavra, e como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não fores enviados? Para que você seja enviado, irmão. Talvez você está ouvindo essa palavra, até sentiu no coração um desejo de mostrar aquilo que Deus fez na tua vida, o grande plano do Senhor para a tua existência. Você até sentiu o desejo de levar isso para o próximo. Mas aqui diz o texto, e como pregarão se não forem enviados? Amados, aquele que nos envia é Cristo Jesus. Aquele que nos envia é o Senhor Deus. É aquele que nos comissiona, é aquele que nos capacita, é aquele que nos enche de autoridade e de poder. Mas você não pode ser um pregador da palavra apenas vivendo aparentemente o cristianismo. Para que você tenha, irmãos, esse chamado, e para que você seja comissionado, para que você seja enviado,
é necessário que haja na tua existência a presença real do Espírito Santo de Deus, que aquece o teu coração, que faz o teu coração arder, irmãos, arder em alegria, em satisfação em estar na presença do Senhor. É o Espírito de Deus que convence você que o pecado é ruim. É o Espírito Santo que convence a você que tu precisas desenvolver uma vida separada daquilo que essa sociedade que está doente pelo pecado tem a oferecer. Uma vida diferente, uma vida de compromisso, uma vida de retidão, de sujeição aos princípios bíblicos. É você comendo a palavra e a palavra de Deus se tornando realidade dentro de você. Você se alimenta da palavra e o Espírito Santo de Deus faz com que esse alimento, irmão, venha dentro do teu coração, agir poderosamente, aquecer a tua existência, fortalecê-lo, alimentá-lo de uma forma intensa, poderosa, a ponto de você ter a disponibilidade, ter condição de sair do teu lugar e ir até as pessoas e manifestarem assim a graça do nosso Senhor. Mas eis aí, irmãos, e como pregarão se não forem enviados? Mas para que você seja enviado, tem que colocar o teu coração nas mãos do Senhor. Tem que desenvolver uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de compromisso, uma vida de sujeição aos princípios do Senhor e frutificação do Espírito de Deus na tua vida, no teu dia a dia. Se as tuas práticas, irmãos, não refletem a presença do Senhor, as pessoas não conseguem enxergar em você Cristo Jesus, com certeza você não estará apto. Saia do teu lugar e vá e fale do amor de Cristo Jesus para o próximo. No entanto, essa tua falta de aptidão, essa tua falta de preparo não o isenta diante de Deus. Com certeza, o Eterno te cobra porque você está dessa forma. O Eterno te cobra porque você não tem compromisso com Ele. O Eterno te cobra porque você não está vivendo segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja para você. Tudo isso será cobrado de você e é cobrado de você no dia a dia. Porque o Senhor não te chamou para viver uma vida aparente, irmãos. O Senhor te chamou para viver uma vida cheia do Espírito, transbordante do Espírito. Oh, meu Deus, uma vida que te faz queimar de amor pelo Senhor. É isto que Deus quer, é isto que você precisa ser. E eu quero falar para você que isto é tua parte nesse acordo. Esse aproximar-se de Deus, esse amar ao Senhor, é a tua parte no plano do Senhor. O plano dele é te salvar e o Senhor te favoreceu de todas as formas para que isto viesse à existência. Mas o desenvolver essa salvação, o crescer nessa salvação, o crescer no conhecimento, na intimidade com Deus, é a tua parte. É a tua parte. E quando você se conscientiza que isso é uma realidade, e você busca com todas as tuas forças, com todo o teu ser, a presença do Senhor, Ele sim te habilita, meu irmão, te habilita e te envia para ministrar a sua palavra, para falar do amor de Cristo Jesus às pessoas. No final do versículo 15, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É assim que Deus enxerga aqueles que ministram a palavra. É assim que Deus enxerga aqueles que levam a mensagem de salvação. É assim que Deus enxerga aqueles que são tocados e se deixam mover pelo Espírito Santo de Deus. Deus os olha e os vê como formosos, pessoas perfeitas, oh glórias, pessoas perfeitas diante dos seus olhos, irmãos, porque se deixam tocar, se deixam mover, se deixam levar pela verdade do Pai. Como é que Deus tem olhado e tem visto os teus pés? Como é que Deus, ao olhar, tem visto os teus pés? Será que Deus consegue ver os teus pés como formosos? Responda para si próprio. Será que Deus, nesse momento, olhando para você, meu amado, consegue ver em você pés formosos? Não? Ih, rapaz, se Deus não consegue ver isso na tua vida, tem alguma coisa errada. E nós, irmãos, a partir do momento que temos consciência que não estamos da forma que Deus quer, nós precisamos correr o quanto antes, arrependidos, confessar o pecado e buscar uma mudança, irmãos, uma mudança que nos proporcione condições de receber a graça de Deus na nossa vida. Você precisa entender que teus pés precisam ser formosos aos olhos do Pai.
Os teus pés precisam ser formosos, irmãos. Você precisa ser perfeito aos olhos do Pai. Você precisa fazer o máximo possível, aquilo que está ao teu alcance, para que tu sejas perfeito aos olhos do Pai. E essa perfeição, claro, é uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de frutificação no Espírito Santo de Deus, uma vida que esteja em total acordo com aquilo que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus quer para você, amado de Deus. Preste atenção. A parte do Senhor nessa história já fez. O plano do Senhor se manifestou, que foi te retirar do pecado, te salvar, quebrar as cadeias do diabo que estavam sobre as tuas vidas, arrancar, meu irmão, arrancar a marca do capeta que existia na tua vida, que esta foi a parte de Deus na tua existência. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você invocou, Deus honrou e Deus abriu o plano dele para a tua existência. Mas você não pode se deter nesse ponto. Você precisa ir além. Você precisa ir além. Ir além. E as pessoas que ainda não fizeram esse compromisso precisam ver em você alguém que tem os pés formosos, os pés que representam a Cristo, uma vida que esteja em total representatividade de Deus, meu amado. Você precisa ser um representante de Deus nessa terra. Diz a palavra, você precisa ser o quê? Você precisa ser... Oh, meu Deus, um diplomata do Senhor. Tu precisa ser isto aqui nessa terra. Você precisa representar o reino dos céus. Você precisa representar o reino dos céus no teu consulado. E o teu consulado é a tua vida e onde quer que você esteja com a tua vida. Vamos então, irmãos, estarmos atentos, nos alegrarmos com o Senhor, buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e desta forma certamente estaremos vivendo dentro do plano de Deus. E coisas outras o Senhor há de nos dar, o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de também alegrar o nosso coração com aquilo que é dessa terra, mas nós não podemos colocar o nosso coração, o nosso foco primeiro nas coisas dessa terra. Afinal de contas, nós não somos terrenos, somos a pátria celestial, estamos aqui só por um tempo, um periodinho de tempo. Daqui a pouco vamos, em definitivo, embarcar ao reino celeste. Então este é o nosso objetivo de vida, é manifestar a glória de Deus, para que o Senhor se alegre com a gente, possa ver os nossos pés e as pessoas que olham para nós possam ver em nós representantes de Cristo, diplomatas do Senhor, bênção, e desta forma crerem naquele que nós cremos e viverem aquilo que nós vivemos também. Eles precisam ver em nós isso, irmãos. Precisam ver em nós e muitas vezes não conseguem enxergar no povo que se diz de Deus a presença de Deus, infelizmente. Amém? Que Deus, através dessa palavra, venha despertar o teu coração, fazer o teu coração arder, para que cada dia mais tu queiras ser semelhante a Cristo Jesus, e que Deus olhe para você e veja teus pés como formosos. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que você esteja sempre colocando a tua vida na presença do Pai. Que Deus o abençoe, é o que eu declaro em nome de Jesus.